Em coletiva de imprensa hoje de manhã em Brasília, o presidente Lula deu uma aula de cidadania, de amor, de respeito, de entendimento, de compreensão, de como se deve conduzir um país. Sem dúvida nenhuma, é o maior estadista que esse país já teve. O presidente Lula, simplesmente nos discursos dele, ele desfila. Ele fala com tanta propriedade, ele aborda todos os assuntos que você pode imaginar. Eu me deleitei, eu ri de felicidade, eu me emocionei de tanta felicidade de ver o presidente Lula tratando a comitiva que veio da África para o Brasil com tanto amor, com tanto zelo, com tanta compreensão, com tanta dignidade. Isso jamais foi visto na história do Brasil. Daqui para frente, se eu já defendia o presidente Lula lá atrás, daqui para frente eu irei defendê-lo muito, mas muito mais, 1 milhão de vezes mais do que eu já defendi até agora. O presidente Lula é digno, é amoroso, é respeitoso, é uma pessoa que simplesmente, quando ele está falando, todo mundo para ouvi-lo, porque ele é simplesmente uma pessoa que tem o dom da fala, o dom da oratória, fala com um conhecimento que é fora do comum. Olha só, o presidente Lula, quando aborda o tema preconceito, ele fala com muita propriedade, porque ele viveu o preconceito e vive na própria pele. Quando ele fala de Brasil, ele fala de todos os estados da federação com conhecimento. Parece que ele conhece o Brasil por dentro e por fora. O presidente Lula é um brasileiro de corpo, alma, mente e coração. Quando ele fala de educação, ele fala com uma propriedade que poucos professores, poucas pessoas conhecem de educação tanto quanto o presidente Lula. Quando ele fala de medicina, parece um médico falando. Quando ele fala de segurança, parece que ele viveu sua vida inteira no seio dos programas de segurança deste país. Ele fala de tudo com muita sabedoria, a ponto de, em determinado momento, eu pensar assim, falei, caramba, esse cara parece que não dorme. Perdoe-me a maneira de me expressar e de me reportar o presidente Lula, o chamando de cara. Eu não gosto de tratar as pessoas desse jeito, mas eu pensei, falei, caramba, repito, esse cara parece que não dorme. Ele parece que vive lendo toda a história, todo o tema que ele aborda. Ele fala com muito conhecimento, com muita propriedade. Quando ele fala das Forças Armadas, ele fala desde a segurança comum, que você encontra pessoas fazendo segurança de determinadas pessoas famosas. Ele fala de segurança de condomínio, do teu prédio, mas ele fala de segurança da força de elite brasileira, como Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele fala com muito conhecimento de coisa. Ele é um profundo conhecedor das coisas do Brasil. Quando ele fala da questão que o Brasil tem uma dívida milenar com a África, ele fala com muita propriedade, com muito respeito, com muito conhecimento, com muito amor. E o interessante é que quando o presidente Lula fala dos estados, dos países africanos, parece que ele está falando com o mesmo conhecimento dos estados brasileiros. Parece que ele está falando do Brasil. Ele incorpora, é algo fora do comum, é algo surreal. Ele incorpora conhecimento que eu não sei de onde vem, a não ser dos livros. Ele fala da África Central, ele fala da África Antiga, ele fala da África do Sul, ele fala dos povos com tanto conhecimento de causa que chega a impressionar. É algo fora do comum. Quando ele fala das políticas que ele faz por todo mundo para combater a fome, eu sei que ele fala com conhecimento de causa,
mas é algo surreal. Ele fala com conhecimento que ele consegue, ao mesmo tempo que ele fala e se emociona, certamente ele consegue emocionar o mundo inteiro com as suas falas, com as suas, com o seu linguajar próprio, com o seu conhecimento de causa. É algo assim que eu fico imaginando, meu Deus. Eu tive um professor espanhol, professor Carlos, falecido já tem algum tempo, e muitas vezes a gente saía almoçar, trabalhamos junto na mesma empresa, isso já tem algum tempo, e às vezes ele batia no meu ombro assim, estávamos sempre almoçando juntos, sempre no mesmo restaurante, mas sempre juntos. E ele era grandão, sabe, desengonçadão, ele tinha uma mania de me abraçar assim, sabe, e ele me chamava de filho, ou de Coleto, que é o meu sobrenome, e falava assim que tinha um orgulho tremendo de viver no Brasil, conhecer a história do Brasil. Era um professor, gente, cheio de conhecimento. Mas ele enfatizava muito a classe nordestina. Ele falava do amor pelo Nordeste. E ele costumava falar que nordestino não nasce, nordestino estreia. O seu Carlos falava sempre isso. E eu sinto muita falta das boas conversas que eu tinha com ele sempre. De tudo que ele me ensinou. Do aprendizado, de parte do aprendizado que eu tenho hoje, mesmo não sendo muito, não sendo vasto, gostaria de saber mais, mas eu devo muito a ele, ao amor que ele tinha por as pessoas, mas para comigo principalmente. E hoje, nas falas do presidente Lula, eu percebo que o Brasil nunca teve um homem para falar com tanta eloquência, com tanto conhecimento de causa, como o presidente Lula. Não à toa, a direita fascista, a centro-direita preconceituosa, detesta o presidente Lula, porque ele é uma pessoa iluminada para falar, para o convívio, para o trato humano com as pessoas. O presidente Lula, ele não consegue ser deselegante nem quando alguém é deselegante com ele. Ele não consegue retribuir na mesma moeda. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa que não dá esporro em ninguém, é uma pessoa que não vê os inimigos políticos como inimigos de verdade. Ele costuma falar que na política não se deve ter inimigo, se deve ter adversário. Essa frase eu acho que é do Leonel Brizola, acho que é. E o presidente Lula, tratando aquelas pessoas com tanto amor, com tanta dignidade, com tanto respeito, falando do amor que tem pela África, mas sempre enfatizando o Brasil, dizendo que a fome precisa ser combatida, que a falta de educação precisa ser combatida em todo o mundo, que tem que ter igualdade para todos os povos. Eu fico emocionado em falar do presidente Lula porque é uma pessoa que você sente que ele tem amor. Quisera eu, falho como sou, ter 10% do conhecimento que tem o presidente Lula. Essa parte de estadista que ele tem é algo que não está nos livros, é algo que brotou da essência dele. E é um homem maravilhoso, de uma essência fantástica, um grande ser humano que merece todo o amor, todo o carinho e todo o respeito. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Mais uma vez, gravando aqui de dentro da minha caminhonete, vim trazer o meu filho num treino de futsal, na Magnus Futsal, e resolvi gravar esse vídeo aqui para o Brasil de Plantão, falar do amor que eu tenho, do trato que o presidente Lula tem para com as pessoas de um modo em geral. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Grande abraço e a gente volta.